Boa noite. Meu nome é João Pedro Parrella, sou aluno de pós-graduação em mestrado, orientado pelo professor César Comim, e hoje eu vou apresentar meu projeto, que é Identificação de arquiteturas de redes neurais adequadas para segmentação de vasos sanguíneos com oclusão. Roteiro de apresentação. Aqui a gente vê um roteiro simples de apresentação. Primeiramente, a gente vai falar a introdução e o objetivo do trabalho. Logo após, vou mostrar alguns trabalhos relacionados, alguns artigos relacionados às suas contribuições, limitações encontradas nos artigos, junto com os artigos relacionados, e depois uma breve conclusão. Introdução. O estudo dos vasos sanguíneos é muito importante para diagnósticos de várias doenças. Esses diagnósticos muitas vezes são processados por sistemas automatizados, que agilizam muito o processo do diagnóstico do exame. A segmentação é algo extremamente importante para que outros sistemas possam processar os dados segmentados para extrair informações importantes, como por exemplo, o crescimento de vasos sanguíneos de forma normal, também conhecido como neovascularização, normalmente causado pela retinopatia de prematuridade. Essas extrações podem agilizar muito a operação e processamento desses exames, podendo diminuir o tempo para que o médico dê um diagnóstico correto e diminuir riscos de falhas. Porém, para um bom funcionamento desses sistemas, muitas vezes podem surgir alguns problemas. Por exemplo, falhas, ocasionadas normalmente por um objeto passando por cima do vaso, ou uma oclusão, relacionada à intensidade baixa do vaso em alguns locais. Mais à frente eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui podemos ver um exemplo de uma parte de um exame. São diversos vasos com intensidades diferentes que passam um por cima do outro e tudo mais. Ela é parte de um exame de vaso sanguíneo do cérebro de um rato. Eu vou mostrar a seguir duas imagens, uma segmentada e uma com destaque. À esquerda, temos um vaso específico destacado. Esse vaso, como vocês podem ver na imagem anterior, ele é bem menos evidente do que os outros, porque a sua intensidade é menor do que o restante. Ele começa aqui e vai diminuindo sua intensidade. Quando você faz a segmentação das imagens, muitas vezes essa parte menos intensa é perdida. E esse é o problema central que vai ser abordado no desenvolvimento desse projeto. Diversos trabalhos correlatos têm tentado corrigir essas interrupções, porém alguns criam outras imperfeições e artefatos, muitas vezes perdendo a generalidade, muitas vezes ficando específico demais para a base de dados estudada. E uma rede neural poderia auxiliar e modificar essa generalidade e tornar mais geral, podendo ser aplicada em diversos casos. A pesquisa tem como tema central a busca de um aperfeiçoamento da segmentação de vasos sanguíneos, corrigindo interrupções que possam surgir. Essas interrupções, aplicando redes neurais na segmentação das imagens, com exemplos segmentados corretamente no treinamento, para analisar como a rede se comporta quando uma imagem está com interrupções detectadas, mas também analisar se essa rede neural não vai causar mais artefatos nessa imagem, conectando os vasos erroneamente ou criando vasos inexistentes. Primeiro artigo: Reconnection of Interrupted Curvilinear Structures via Cortical Inspired Completion for Ophthalmologic Images, por Jiong Zhang e outros, em maio de 2018, propõe uma abordagem utilizando o método de segmentação,
utilizando uma modelagem matemática da propagação de linhas e contornos. Porém, diferente de outros artigos, nessa aplicação é feita uma terceira dimensão para poder ser segmentado com base nessa terceira dimensão. Criando uma nova dimensão, com a orientação desses vasos, pode ser criado um problema de computação, aumentando o custo computacional. E muitas vezes pode acabar criando bifurcações ou ignorando alguns vasos. Muitas vezes é criado um vaso diferente ou ignorado um vaso que já existe. A principal contribuição do trabalho é em relação à forma que foi abordado o tema, podendo se tornar uma saída a ser revisada. A inclusão dessa terceira dimensão poderia ser promissora para alguns casos. Segundo artigo, Gap-Free Segmentation of Vascular Networks with Automatic Image Processing Pipeline, por Shi-Yang Hsu e outros, em 2017. Propõe uma abordagem de pré-processamento de imagens, onde, com alterações dos filtros que são passados logo após o recolhimento desses exames, são utilizados alguns filtros. A alteração desses filtros pode ter um resultado positivo, retirando estruturas indesejadas, aumentando a intensidade e principalmente resolvendo o problema das bifurcações e sobreposições em alguns casos. Porém, por se tornar uma aplicação de filtros, muitas vezes o processamento pode se tornar muito específico, causando problemas em outro banco de imagens. A forma como foi aplicado o filtro pode ajudar muito a entender como a rede neural poderia agir nas imagens. Talvez utilizar essa abordagem estudando os pontos fortes dessa abordagem e os pontos fortes das redes neurais. E talvez unindo essas duas partes. Artigo 3. Gap Filling in 3D Vessel-like Patterns with Tensor Fields. Laurie Hisser, Frank Praulabowie, Xavier Descombes, em 2007, abordam o processamento de exames em 3D. São exames que são retirados e feitos em 3D já, e são formados estruturas. Os vasos são estruturas removidos desses exames. E o algoritmo utilizado utilizam 3 tipos de descontinuidade. Vaso simples desconectado, quando 2 vasos têm simplesmente um buraco entre eles. Um vaso desconectado, porém com pequenas partes, pequenos pontos ainda remanescentes. E um vaso totalmente desconectado perto de uma bifurcação, quando um vaso é bifurcado em 2, por exemplo, e um deles perde parte da conexão. Esse método, esse algoritmo, ele aplica uma abordagem com base no esqueleto da estrutura 3D, calculando a probabilidade de continuação desse esqueleto, ligando assim os vasos. Por ser uma abordagem que é utilizada após a segmentação para tentar recuperar esses vasos perdidos, então ele se torna algo muito sensível a ruídos, podendo criar diversas bifurcações falsas devido a esses ruídos. Ele pode ser muito útil para aplicações em 3 dimensões, é um estudo muito promissor. Porém, por ser muito sensível e ser feito após a segmentação, torna muito específico para alguns casos. Artigos gerais. Os artigos a seguir foram utilizados para agregar conhecimento básico sobre a segmentação e a implementação de redes neurais para a segmentação, o que vão auxiliar nos estudos e entendimento da base para o artigo, podendo assim se aprofundar mais na aplicação dos conhecimentos para a correção dos vasos. O primeiro artigo mostra a segmentação com redes neurais, utilizando redes neurais para a segmentação. Porém, esse tipo de segmentação
não é feito nenhum tipo de correção para retirar os gaps ou buracos. Já o segundo é um tipo de segmentação mais aplicada sem redes neurais. São vários métodos, vários artigos relacionados que foi feito um levantamento e foi colocado nesse artigo principal. É feita uma comparação entre vários tipos de segmentação. O primeiro pode ser muito útil e vai ser muito útil para entender como funciona uma rede neural na aplicação de segmentação. Já o segundo pode ser muito útil para caso seja necessário uma abordagem sem a rede neural. Conclusão. Os artigos aqui descritos serão de grande utilidade para a implementação e testes da tese central do artigo, auxiliando em possíveis testes e comparação com outros tipos de abordagem, até mesmo inspirações para correções de problemas recorrentes. Quando é aplicado a rede neural diversas vezes no mesmo banco de dados, podem apresentar problemas recorrentes que sempre vão acontecer. Então, com base nesses artigos estudados, pode ser que uma aplicação aqui, outra ali, algum filtro, alguma coisa, pode ser utilizado para corrigir esses problemas recorrentes. Por serem temas iguais, porém com abordagens diferentes, os problemas apresentados em um são resolvidos por outros. Porém, aplicar ambos juntando um ou outro seria muito complicado. Então, uma abordagem que generalize de forma mais simples, que consiga chegar mais perto possível das partes boas de cada tipo, poderia ajudar muito a aprimorar ainda mais o conhecimento. Então, o artigo principal do mestrado tem como objetivo estudar a rede neural aplicando nesse tipo de exame para segmentar ao mesmo tempo que fecha essas falhas. Essas são as referências. Muito obrigado e até mais.